Amados irmãos, Valéria Godoy, da Missão Chamas Abrasadoras. Estamos aqui para o nosso segundo dia da nossa novena missionária. É uma alegria estar aqui com você, você que está chegando, você que ainda vai chegar, você que vai ver esta live depois. Sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos juntos agora iniciar a nossa novena. Lembrando você que estamos aí com os nossos 31 dias nesse mês missionário, falando de missões. Então, vamos iniciar as nossas orações, lembrando você também que todas as lives estão aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então você pode nos acompanhar por onde assim você desejar. Lembrando também que nós estamos com essa campanha missionária. Então, que Deus abençoe você. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Oração inicial. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro. Gratidão a cada um de vocês por aceitarem o convite para juntos rezar e refletir o tema do mês missionário. Jesus Cristo é missão. Com seu lema, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa, dizendo, em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com impacto pela chegada da pandemia do Covid-19 em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva à casa do Pai. A pandemia prossegue, cada vez mais tem evidenciado e ampliado o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças, que tanto já padeciam. É necessário nesses tempos sombrios o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. E agora que você possa fazer um momento de silêncio em honra para fazer memória às vítimas do Covid-19 e das pessoas próximas vitimadas ou que comoveram as nossas comunidades. Amém.
O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguimos a anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, aos nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Unidos e unidas a todos os grupos da Novena Missionária do Brasil, rezemos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai, Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Amados irmãos, que nós possamos agora fazermos as orações do nosso segundo dia da novena missionária. Hoje somos convidados a nos solidarizar com todas as famílias que choram a perda de seus entes queridos pela Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Dificilmente encontramos alguma família no Brasil que ainda não tenha passado pela dor do luto. São milhares de vidas, com crianças, jovens, adultos e idosos, ceifados por essa terrível pandemia, causa de um dos piores momentos da história do povo brasileiro. Muitas famílias choram a perda de um ou mais dos seus entes queridos pela Covid-19. A pandemia não escolhe suas vítimas, mas todas elas vêm do seio de uma família. A permanência de todos nas casas tem alterado a cultura existente, surgindo uma nova cultura de convívio. Existe a cultura que surge das famílias que perderam parentes e amigos, mas que, conduzidas pela fé, manifestam a capacidade da resiliência, de saber recomeçar diante das perdas, não só no seu próprio ambiente, como também sendo solidárias com outras famílias que perderam seus entes, empregos, etc. A pandemia desvelou um mundo desigual, no entanto, revelou ainda mais as igrejas domésticas, onde a presença do Cristo se faz sair ao encontro do outro. A casa, que era para muitos um lugar de passagem, passou a ser um lugar de respeitar, de repensar como agir dentro do seu espaço e também para além dele. A convivência baseada na fé impulsiona as famílias a não parar no próprio sofrimento, mas a superar o momento trágico, sustentadas pela fé em Deus, pela esperança da ressurreição e em união com todos os que passaram ou irão passar pela mesma dor. Exerce-se a empatia, a predisposição a colocar-se no lugar do irmão que sofre por entender a sua angústia. E eu convido você a pegar agora comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 29 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 29 a 34. E a palavra do Senhor, ela vem nos dizer: Então, o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e será salvo, como também todos os de sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa.
Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subir até sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O carcereiro pediu tochas e Paulo e Silas, estando na cidade de Filipos, anunciam o caminho da salvação e libertam uma jovem escrava possuída por um espírito. Por causa disso, são arrastados, açoitados e presos. Na prisão, um carcereiro fica responsável por guardar os missionários. Mas, por intervenção de Deus, eles são libertados. O carcereiro quer suicidar-se, pensando que os presos haviam fugido, mas Paulo salva a vida dele. Diante da pergunta do carcereiro, Paulo lhe apresenta o processo da iniciação à vida cristã. Crê no Senhor Jesus, fé no Senhor Jesus, escuta da palavra de Deus, batismo, Eucaristia e alegria. O texto insiste na participação de toda a casa do carcereiro na fé e na salvação, como também no anúncio da palavra, no batismo, na Eucaristia e na alegria. O evangelho é acolhido pelo carcereiro e também por todos os seus familiares. A palavra de Deus é a verdade salvífica, da qual tem necessidade cada homem em todo o tempo. Bento XVI, em Verbum Domini, parágrafo 95. Todos têm direito a conhecer, acolher e viver o evangelho. Sua aceitação provoca uma mudança na vida das pessoas. Assim, o carcereiro do algoz se torna protetor dos discípulos, passa de adversário a um benfeitor deles, e a família torna-se uma verdadeira igreja doméstica. Irmãos e irmãs, todos têm direito a conhecer, acolher e viver o evangelho. Sua aceitação provoca uma mudança na vida das pessoas. Ao Senhor, elevemos nossa prece em súplica. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Acompanhai, Senhor, as famílias que vivem o luto pela perda de seus entes queridos por causa da Covid-19. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Encorajai, Senhor, com a vossa graça as famílias que vacilam em sua fé e vivem a dor da violência, da fome, da falta de emprego. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Derramai, Senhor, a vossa graça sobre as famílias que dedicaram tempo e recurso para que outras famílias pudessem vencer a dor causada pela pandemia. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Iluminai, Senhor, as nossas famílias para que, seguindo o exemplo da família de Nazaré, sejam sinais de esperança em meio a esta sociedade. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Guardai sob a vossa proteção, Senhor, as famílias que sofrem situações de violência. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça as nossas famílias. Que nesse dia nós possamos ter um compromisso com a vida e visitar, acolher, amar as pessoas que sofrem enlutadas. Olhai, Pai de bondade, as famílias que viveram e vivem a dor da perda de todos seus entes queridos por causa da pandemia. Dai-lhe perseverar na fé, na esperança, na coragem, para continuar na caminhada com responsabilidade, fazendo do distanciamento recomendável um lugar de encontro, cuidado e promoção humana. Unidos, rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, abençoe todas as famílias que vivem a dor da perda de seus entes queridos por causa da pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que vai chegar, já querendo aí mandar um abraço para Elisângela, que Deus abençoe você, Elisângela, para a Suelane, que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos juntos estarmos nesse segundo dia da novena missionária. Então, que Deus abençoe cada um de nós e vamos agora meditar um pouquinho em tudo aquilo que o Senhor nos diz, em tudo aquilo que o Senhor nos orienta. Nesse segundo dia da nossa reflexão da novena missionária, nós somos convidados a nos solidarizar com todas as famílias que choram a perda dos seus entes queridos. Então, infelizmente, isso foi uma realidade que muitas pessoas foram acometidas por causa desse contexto pandêmico do Covid-19. Muitas pessoas perderam seus entes queridos por meio do Covid-19. Eu, por exemplo, fiquei viúva em 5 de 10 de 2020. Não foi pelo Covid que meu marido faleceu, mas foi em meio ao contexto pandêmico. Então, assim como eu, muitas pessoas estão enlutadas, estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos. E todos nós sabemos que o luto não é um momento fácil, é um momento muito difícil, onde as pessoas sofrem muito e nós estamos sendo convidados nesse segundo dia da novena missionária a nos solidarizar com as pessoas que passam por esse momento de luto, por esse momento difícil. Então, o que é solidariedade? No termo jurídico, solidariedade é um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todos. É um momento em que há responsabilidade recíproca, interesse comum, que depende um do outro, pronto a consolar, apoiar, auxiliar, defender, acompanhar, se sentir do mesmo modo, partilhar dos mesmos interesses, das mesmas opiniões, dos mesmos sentimentos. Então hoje a igreja nos convida a nós fazermos parte da vida uns dos outros, que entre nós haja solidariedade. Estamos na novena missionária e como isso é importante para o missionário. Ao refletir um pouco sobre esse dia de hoje, eu me lembrei quando eu estive de missão em Rio Sul, no Tocantins. E eu fiquei 6 meses nessa cidade em território missionário, ou seja, larguei tudo na minha terra e fui para a terra que Deus assim determinou. E amados, como é importante para o missionário ter esse caráter da solidariedade. Nós precisamos nos solidarizar das pessoas, nós precisamos estar umas com as outras. E nós precisamos ter responsabilidade recíproca, interesse comum, nós precisamos estar prontos a consolar, apoiar, auxiliar, defender, acompanhar as pessoas que nos seus momentos difíceis, como hoje nós estamos refletindo, nos seus momentos de luto, elas dependem de nós. Precisamos partilhar dos seus interesses, das suas opiniões, dos seus testemunhos, precisamos estar ao lado delas de forma solidária. Então a solidariedade é uma característica do missionário.
É uma qualidade do missionário, uma virtude do missionário, é um dom recebido da parte de Deus, o dom de estar ao lado das pessoas enlutadas, o dom de ajudá-las nesse momento difícil, o dom de sentir com elas, né, de ser presença, o dom de estar ao lado, de participar deste momento que elas estão passando, para que elas possam crescer na sua humanidade e também superar todo este momento difícil. E esse segundo dia da novena, ele nos, ao refletir tudo isso, o Espírito Santo me revelava algumas coisas ao coração. Neste momento onde muitas pessoas estão enlutadas por causa do Covid-19, como no meu caso, por exemplo, não foi o Covid, mas estou enlutada. Então, neste momento difícil, nesta fase muito difícil, de muita tristeza, que inúmeras pessoas no mundo inteiro estão passando, nós temos dois tipos de pessoas. As pessoas que estão sendo imunes, que estão ganhando imunidade. Nesta fase de luto, nesta fase de dor, nesta fase de sofrimento, nós ganhamos imunização. E o que é imunidade? É o processo pelo qual a pessoa se torna imune, resistente a alguma situação. Então, meu amado, neste momento de dor, o Senhor está nos dando a graça da imunidade. É muito interessante isso, porque quando nós vamos ganhando imunidade, nós vamos ficando resistentes a inúmeras doenças, né? Então, quando se diz que uma pessoa tem uma imunidade, ela ganha imunidade, significa que ela está criando resistência. Então, nesse momento de luto, neste momento de dor, é um momento onde nós, pela graça de Deus, nós vamos ficando resistentes às dificuldades, resistentes às dores, nós vamos ganhando imunidade, nós vamos ganhando resistência, nós vamos ganhando força da parte de Deus. Então, é importante que você que passa por esse momento de luto, que você tenha essa convicção no seu coração. Você está ganhando força, você está ganhando resistência, você está ganhando imunidade. Deus está fortalecendo você, Deus está te preparando para um novo tempo, Deus está te preparando para algo novo da parte de Deus. E também a face da vulnerabilidade, ou seja, as pessoas na fase de luto, elas estão feridas, sujeitas a ataques, elas se sentem derrotadas, fragilizadas, prejudicadas e ofendidas. Então, existe nesta fase de luto, neste momento difícil, que as pessoas no mundo inteiro, inúmeras famílias estão passando, existe esses dois lados. O lado da vulnerabilidade, onde as pessoas se sentem feridas, atacadas, derrotadas, fragilizadas, prejudicadas, ofendidas, entristecidas, e algumas pessoas entram em depressão, ansiedade e inúmeras outras doenças até psicossomáticas. As pessoas estão feridas, massacradas, né? E existe o lado da imunização. Enquanto a dor nos traz vulnerabilidade, o Espírito Santo, a graça de Deus, nos traz imunização, ou seja, a força do Espírito Santo vai nos fazendo resistentes às feridas, resistentes aos ataques, resistentes às derrotas, às fragilidades, resistentes àquilo que nos prejudica, resistentes às ofensas. Então, que nós possamos neste dia, onde nós fazemos menção a todas as pessoas que sofrem pelo luto devido ao contexto pandêmico, que você possa saber que você entrou nessa situação vulnerável, mas Deus te fará sair imune. Nós entramos vulneráveis, nós entramos ofendidos, atacados, derrotados, fragilizados, prejudicados, ofendidos, mas Deus nos fará resistentes, Deus nos fará imunes. Nós estamos ganhando imunidade, nós estamos ganhando força, nós estamos ganhando graça, porque Deus está conosco. E esta certeza nós precisamos ter. Por isso, esse segundo dia da novena diz que o luto
causado na pandemia, causado nesse contexto pandêmico, ele não escolhe as vítimas, mas todas elas vêm do seio de uma família. Então, meu querido, a importância de nós vivemos aquilo que esse contexto pandêmico está nos trazendo. A permanência de todos em suas casas tem alterado a cultura existente, surgindo uma nova cultura de convívio. Então, Deus, em meio a toda essa situação, onde todos falam, né, o mundo secular fala do distanciamento saudável, a igreja ontem eu dizia, você pode ver a live de ontem, a igreja nos diz do distanciamento recomendável, porque nenhum distanciamento é saudável. Enquanto o mundo nos diz distanciamento saudável, a igreja diz distanciamento recomendável. E o distanciamento recomendável do mundo nos fez viver dentro dos nossos lares a cultura do convívio. Isso é maravilhoso. Por isso nós vamos entender o que Deus está querendo dizer para nós, a graça que Deus está nos dando neste contexto pandêmico. E nós vamos ver algumas coisas que nós encontramos diante dessa fase de luto, deste momento, né, que nós estamos vivendo. Eu sei que dentro do contexto pandêmico nós passamos por inúmeras dificuldades, mas hoje a novena missionária nos pede para repensarmos sobre as pessoas enlutadas, as pessoas que passam pela dor do luto. Então nós vemos que neste momento de luto nós entramos vulneráveis, estamos sendo imunizados por Deus e nós vamos ganhando algumas características. Então, vamos analisar aqui um pouquinho. Primeiramente, nós falamos da solidariedade, da característica da solidariedade, do sentir como. E agora nós falamos da resiliência, né? O segundo dia nos fala da resiliência. E o que é resiliência? É a capacidade de se recobrar facilmente e de se adaptar às mudanças. Então, neste contexto de luto, nós precisamos nos adaptar às mudanças. Nós precisamos estar agraciados por Deus, sendo agraciados por Deus, para viver as mudanças que o momento de luto, que o luto nos propõe. Por isso nós precisamos estar abertos a essas mudanças. Nós precisamos identificar um momento novo que Deus está nos proporcionando, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à paixão, em meio à morte, mas como Cristo Jesus, nós vamos alcançar a ressurreição. Então, nós precisamos e estamos sendo preparados pela resiliência, ou seja, pela adaptação às mudanças. Então, o verdadeiro missionário, ele também ele precisa ter essa característica dentro de si, a característica da resiliência, de se adaptar às mudanças. Como eu disse, quando eu fui para Tocantins, sou missionária há 25 anos. Há 25 anos eu ando pelo Brasil inteiro pregando o evangelho para a glória de Deus. E a cada cidade, a cada porto que Deus me leva, eu preciso me adaptar às mudanças climáticas, às mudanças de cultura, às mudanças de pensamento, às mudanças comportamentais. São inúmeras situações diferentes que nós vamos vivendo e aprendendo nessa vida missionária. Então, o missionário, ele é uma pessoa resiliente. A pessoa que passa pelo momento de luto também se torna uma pessoa resiliente, porque ela precisa se adaptar às mudanças. E isso ao mesmo tempo que é uma dor para quem passa o luto, da parte de Deus é uma graça. Por quê? Porque nós precisamos identificar que Deus faz nova todas as coisas, que nós precisamos sempre estar abertos às mudanças, que nós não somos do mesmo, nós não permanecemos do mesmo jeito sempre, tudo em nossas vidas muda, nós precisamos aprender com Jesus, eis que faço nova todas as coisas. Então, a adaptação a mudanças. O segundo dia da novena também fala do recomeço. O que é o recomeço?
começar de novo, retomar após alguma interrupção, começar a ser, produzir-se novamente. Então, a pessoa que passa pela fase de luto, ela precisa começar de novo. Esse processo do luto nos faz recomeçar. Quando eu perdi o Rafael, por exemplo, e ainda estou nesse processo, o processo de recomeço. E algumas pessoas olham para nós e é como você lesse no olhar delas, né? Eu não acredito. Como ela está sobrevivendo, como que ela está recomeçando, que força é essa? Hoje eu encontrei uma pessoa muito querida e quando ela me abraçava, eu chorava muito, porque foi uma pessoa que me ajudou muito na morte do meu esposo e eu sou muito grata a ela por isso. E essa pessoa não parava de dizer para mim: guerreira, tu és guerreira, tu és guerreira. E é isso mesmo, amado. Na fase de luto, na fase de dor, na fase de perda, Deus nos faz guerreiros. Deus nos leva a recomeçar, Deus nos leva a começar de novo, em meio à dor. Mas eu te digo uma coisa, mesmo diante dessa dor que você passa, mesmo diante da tristeza que você passa, mesmo diante dos momentos difíceis que você passa, você está criando raiz, você está criando a raiz de um novo recomeço. Deus está te dando a chance de começar de novo, de após essa interrupção, desse corte na sua vida, desse término do ciclo de sua vida, Deus está te fazendo começar a ser, Deus está te fazendo se produzir novamente. Agora de uma forma sem aquele que você ama, sem as pessoas que você ama, mas sabendo que elas vivem dentro do teu coração, sabendo que elas estão próximas de você, por causa de todos os momentos que vocês passaram juntos, por causa de todos os momentos de dores e alegrias que foram suportadas juntos de forma mútua entre você e a pessoa que você perdeu. Hoje Deus está te fazendo recomeçar, produzir-se, começar de novo, com essa pessoa agora dentro do teu coração, mas você podendo pensar em tudo que vocês viveram, para que você possa começar de novo, para que você possa viver agora esse momento que Deus está te dando. Também falamos nesse dia da novena de superação. O que é a superação? Alcançar a vitória sobre alguma coisa. Superar é vencer, é se tornar superior, é ultrapassar, é exceder, é ser mais eficiente em relação aos outros e a si mesmo. Então, nós que passamos pela fase de luto, nós também passamos pelo processo de superação. Então aqui, meu querido, você vai vendo que nós, nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, ao olharmos para toda essa situação que vivemos, onde nós muitas vezes nos entregamos às lágrimas, às dores, à solidão, onde muitas vezes nós vamos nos entregando até à depressão, à ansiedade e a tantas outras coisas, nós vamos vendo que realmente é isso que a igreja está nos orientando. Em meio a tudo isso, nós vamos ganhando resiliência. Em meio a tudo isso, nós vamos recomeçando. Em meio a tudo isso, nós vamos superando. Quando você supera, você vence. Quando você supera, você se torna superior a você mesmo e a todas as situações que você vive. Quando você supera, você ultrapassa, você excede, você se torna eficiente. Por isso, é isso que Deus está fazendo conosco neste momento de luto. Nós estamos vencendo. A cada dia, a cada dor, a cada tristeza, a cada angústia, nós estamos vencendo. Deus está vencendo em nós. Também nós vamos ganhando nesse tempo de luto a empatia, ou seja, a faculdade de compreender emocionalmente, a capacidade de projetar a personalidade de alguém, a capacidade de ir se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender como ela aprende. Então, neste momento de luto, nós também ganhamos empatia. Nós vamos, na nossa condição de dor, na nossa condição de tristeza, nós vamos passando, ganhando a faculdade de compreender emocionalmente as pessoas. Nós vamos sentindo o que ela sente, nós vamos aprendendo a aprender o que ela aprende, ou seja, nós aprendemos com a nossa dor, nós aprendemos com a nossa tristeza, nós aprendemos
com a situação difícil que nós estamos passando. Então, neste contexto pandêmico, Deus está formando pessoas resilientes, pessoas de recomeço, pessoas de superação, pessoas de empatia, pessoas que, ao experimentar a dor, vão poder ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Por isso, também a empatia dentro da psicologia é o processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro, com base em suas próprias suposições, impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Então, aqui é algo importantíssimo. Através da nossa dor, nós vamos... através da nossa dor, das nossas necessidades, nós vamos aprendendo como lidar nessa situação. Então, ao passar pela situação que estamos passando, Deus está nos forjando, trabalhando, formando, para que nós possamos ajudar outras pessoas e viver a empatia naquilo que a sociologia diz, forma de organização do eu social, mediante 3 aptidões: se ver do ponto de vista do outro, ver os outros do ponto de vista do outro e ver os outros do ponto de vista deles mesmos. Então nós vamos aprendendo a viver, nós vamos ganhando empatia com as pessoas, nós vamos ganhando humanidade, nós vamos crescendo na nossa humanidade, nós vamos aprendendo a ser seres humanos de empatia, de recomeço, de superação, de resiliência. Nós vamos crescendo. Então é importante identificar que nesse momento de luto nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo formados como missionários, porque o missionário, amado, e isso aqui eu profetizo em nome de Jesus, você que passa por esse momento de luto, por esse momento de dor, Deus está te fazendo um grande missionário. Deus está te fazendo um grande homem, uma grande mulher de Deus, porque o missionário precisa ser solidário, o missionário precisa ser resiliente, o missionário precisa sempre recomeçar. O missionário precisa superar, o missionário precisa ter empatia. Por isso, você está sendo formado para ser um grande servo de Deus. Você está sendo preparado para estar em missão. Deus está te preparando para estar em missão no seu lar, no seu emprego, na sua cidade, no seu território, na sua vida secular. Deus está te formando em meio à dor, em meio à tristeza. Não é fácil, é paulada sobre paulada, dor sobre dor, mas nessa dor Deus nos forja, é o trabalhar de Deus, a psicologia de Deus. Deus está nos tornando imunes, resistentes, entramos vulneráveis, mas Deus está nos levantando imunizados. Por isso, nesse segundo dia da novena também se diz sobre a predisposição. Deus está nos fazendo ter disposição para que nós possamos passar pelas tribulações, para que nós possamos passar pelos momentos de luto, para que nós possamos passar pelas dificuldades. Deus está nos fazendo pessoas predispostas, e onde há uma pessoa predisposta, uma pessoa com disposição, com ânimo, com vigor, com coragem, demônio nenhum pode ficar, amado. Nada, nenhum mal pode prevalecer sobre a vida de uma pessoa predisposta. Por isso, neste momento de dor, Deus está nos fazendo pessoas com disposição, porque se não estivesse sendo feito isso, nós não estaríamos aqui. Quantas pessoas perdem entes queridos e pensam até em tirar a vida? Eu quero dizer para você, meu querido, que neste momento de dor e sofrimento, como eu estou passando, Deus está nos fazendo predispostos, Deus está nos dando vontade de vida, Deus está nos dando vontade para viver. Hoje eu estava numa reunião e eu olhava para toda aquela situação e eu dizia: meu Deus, eu pensei que eu nunca mais estivesse aqui. Obrigada, Jesus, porque eu não sei de onde sai essa força. E quando aquela pessoa veio me abraçar e me dizia: guerreira, guerreira, você é guerreira, você é guerreira. Eu tenho um amigo lá do Tocantins, o irmão, na Bahia, perdão, o irmão Trovão, que ele me chama de guerreiro o tempo todo. Ele dizia: Valéria, eu te admiro muito, porque você é guerreira. E amado, eu quero assumir isso na minha vida. Deus me fez guerreira.
Deus me fez guerrear, Deus me dá disposição. Quando eu olho para a perda do meu marido e eu lembro tudo que ele foi, toda a sua trajetória, tudo aquilo que ele sonhava, tudo aquilo que ele desejava, isso me dá ânimo para viver. Enquanto Deus me quiser, amado, Deus está me dando disposição, assim como está fazendo com você. Olhe para as características das pessoas que se foram, olhe para as melhores coisas que elas tinham. Não se prenda nas situações de crise, não se prenda nas situações de tribulação, mas olhe para as faculdades, para as virtudes, para as características boas daqueles que você ama e você perdeu, e você vai encontrar disposição para a vida. Você vai ver que essas características, essas melhores coisas que elas tinham, foram feitas para você. Deus fez delas o melhor para você. Por isso que você tenha por elas disposição para guerrear, para vencer, no nome de Jesus. Por isso, as pessoas que passam pela fase do luto, elas ganham entendimento, ou seja, a faculdade de avaliar os seres, as coisas. Elas ganham o entendimento, a opinião, elas ganham o consenso, elas ganham a faculdade humana de compreender as coisas. Então, neste momento de luto, e isso é um fato, nós vamos ganhando o entendimento. Nós vamos entendendo o que precisamos fazer, entendendo por que isso aconteceu, entendendo como guerrear. Nós vamos ganhando táticas de guerra, de imunização. Por isso eu volto a dizer, entramos vulneráveis e saímos imunizados. Meu querido, nesse segundo dia da novena é muito interessante falarmos do luto, porque nós vemos o luto como algo pesado, né? E realmente não é fácil, mas quando você olha para isso que a igreja diz, você vê que o luto te proporciona isso. Quando nós passamos pela fase de luto, nós ganhamos apoio, ou seja, nós somos amparados, formados, sustentados, nós ganhamos auxílio, ajuda, aprovação, aplausos, amado. E isso, quando hoje o meu amigo dizia, você é guerreira, eu via o brilho nos olhos dele de olhar para uma situação que eu estou vivendo, onde choro muito por causa do luto que estou vivendo, mas eu pude ver que esse luto proporcionou aos olhos desse meu irmão o brilho no olhar, ao ver a superação, ao ver o apoio, ao ver a predisposição a que Deus estava me concedendo, está me concedendo nessa fase, e isso acontece com você. Por isso, levante a sua cabeça, olhe para o que de melhor Deus está fazendo. Não é fácil, mas olhe para o que de melhor Deus está fazendo. Quando nós passamos pela fase de luto, meu querido, nós somos levantados pela oração. Nós suplicamos, fazemos pedidos dirigidos a Deus constantemente. Olhe para você nessa fase de luto e veja o quanto você clama por Deus. Eu vejo isso pela minha vida. Amado, hoje eu sou viúva. Hoje, além de viúva, sou órfã. Não tenho pai, não tenho mãe mais, não tenho irmãos, não tenho esposo. Então hoje o Senhor, eu olho para o que Deus fez na minha vida e eu digo, muitas vezes o demônio tenta me lançar o desespero, né? O que é o desespero? A falta de esperança. Olho para um lado, não tenho ninguém. Olho para o outro lado, não tenho ninguém. Amado, isso é muito triste, né? Você vê que no meu caso, por exemplo, essa condição de vulnerabilidade, orfandade, viuvez, né? É muito difícil, mas ao olhar para isso, eu consigo ver Deus me forjando e realmente fazendo tudo aquilo que a novena está nos dizendo, me dando solidariedade, resiliência, recomeço, superação, empatia, predisposição, entendimento, apoio, oração. Tudo isso são situações que Deus nos proporciona neste momento de dor, neste momento de luto. Então eu convido você agora a olhar para isso. E eu quero dizer para você, meu querido, que eu sinto com você,
Choro com você que passa por isso, por essa situação de luto nesse contexto pandêmico. Choro por você, com você, sei a dor que você está passando, sei os momentos difíceis de desespero, de tristeza, de angústia, de saudade. Sei muitas vezes o desejo que você tem também de ir junto com essa pessoa, o desejo que você tem de estar com ela onde ela está. Meu amado, sinto com você, mas uma coisa eu também preciso te dizer: passando o que você está passando, nós precisamos também dizer a uma só voz que nós estamos passando também por aquilo que Deus quer que a gente passe. Ou seja, um momento, vou repetir, um momento de solidariedade, um momento de resiliência, um momento de recomeço, de superação, de empatia, de predisposição, de entendimento, de apoio, de oração. Nós estamos sendo forjados na vida missionária. Isso eu posso te dizer com toda a convicção. Ao sairmos deste momento, nós sairemos missionários, discípulos e discípulas de Jesus. Nós sairemos, amado, como aqueles que, unindo o nosso sofrimento à cruz de Cristo, nós vamos reparar as chagas de Jesus. Nós vamos unir o nosso sofrimento à cruz de Cristo, em meio a tudo aquilo que ainda a tudo aquilo que a igreja está passando. Nós vamos sofrendo, entrando vulneráveis, vamos saindo imunizados, resistentes, fortalecidos, missionários. Então eu quero te dizer, amado, se prepara para que após esse contexto pandêmico, nós vamos passar por um momento, o maior momento que a humanidade já experimentou, de batismo no Espírito Santo, de cura, de milagres, de prodígios. Em meio a todo esse momento de dor e sofrimento, Deus está levantando pessoas da forma que Deus quer. Deus está levantando pessoas solidárias, resilientes, pessoas que sabem recomeçar, pessoas que superam, pessoas que têm empatia, predisposição, entendimento, pessoas de apoio, pessoas de oração. Se prepara para o maior mover de Deus que você já experimentou na face da terra. Se prepara para o maior momento. Você vai ser tão usado por Deus. Eu vou ser tão usada por Deus, meu amado, que nós vamos ver milagres, prodígios acontecerem. Enquanto nós somos forjados, enquanto nós somos forjados no luto, Deus está nos levantando missionários. E eu quero repetir aqui para você: entrou vulnerável, saiu imunizado. Entrou vulnerável, saiu imunizado. Saiu resistente, saiu fortalecido, saiu solidário, saiu resiliente, saiu recomeçando, saiu superando, saiu com empatia, com predisposição, com entendimento, com apoio e com oração. Você está sendo forjado na dor para se levantar como um grande missionário do Senhor. Nós somos, amado, curados para curar. Nós somos libertos para libertar. Deus está nos fazendo aquilo que Deus deseja. Em meio ao Covid-19, em meio a toda a fase pandêmica, a todo contexto pandêmico, enquanto pessoas pensam que só há dor, só há sofrimento, só há injustiça, só há solidão, Deus está levantando homens e mulheres segundo o coração de Deus. Enquanto o mundo olha para um momento difícil, Deus está levantando pessoas dentro das suas casas, dentro dos seus lares, em meio às dores, em meio à dor, em meio ao sofrimento, à solidão, à injustiça, em meio à fase difícil. Deus está nos levantando para fortalecidos guerrear, para fortalecidos curar, para fortalecidos libertar, para fortalecidos recomeçar e sermos aquilo que Deus quer. E enquanto ainda estivermos nesta terra, nós levaremos conosco aqueles que perdemos, aqueles que amamos dentro do nosso coração, porque lá onde eles estão não há mais dor, não há mais sofrimento. Eles estão face a face com Deus, eles estão perto de Deus, alcançaram a estar na presença de Deus, e eles querem, desejam que eu e você possamos também um dia contemplar a face de Deus. Por isso eu quero dizer para você, meu querido, você entrou vulnerável, mas você sai imunizado. Por isso,
nesse segundo dia da novena, a igreja também, ela nos diz que em todo esse momento de dor, em toda essa fase de luto, Deus nos forja. E quando nós passamos por esse momento e somos forjados, Deus nos fortalece, Deus, nessa vulnerabilidade, Deus nos imuniza. Diante de todo esse processo, muitas vezes nós não temos ao nosso lado pessoas solidárias, pessoas resilientes, pessoas de recomeço, pessoas que nos ajudem a superar, pessoas que tenham empatia para conosco, pessoas predispostas, pessoas de entendimento, de apoio e de oração. Talvez você não tenha nada disso. Talvez em alguns momentos parece que tudo isso fugiu de você. Parece que você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê nada, você só vê escuridão, você só vê trevas, o desespero vem, a depressão vem, a lágrima vem, a tristeza vem. Quando isso acontecer, amado, é interessantíssimo que esse segundo dia da novena nos diz que nós temos um Deus que nos acompanha. Nós temos um Deus que está conosco, que fica junto conosco, constantemente. Um Deus que convive conosco, que compartilha as situações que nós vivemos. Um Deus que passou pelas tribulações que nós passamos. Jesus Cristo passou pelo luto. Eu fui em uma missão final de semana retrasado e o coordenador da missão que eu fui foi motivado a rezar por mim. E quando ele estava orando por mim, no final ele me disse uma coisa que muitas vezes nos nossos momentos de luto, as coisas passam despercebido para conosco, né? E esse coordenador, ele dizia para mim: Valéria, não se esqueça que Nossa Senhora também foi viúva. Naquele momento eu recebi uma força tão grande, porque eu nunca tinha pensado na Virgem Maria como viúva. E eu falei: nossa, a Virgem Maria foi viúva. Ela viveu a viuvez, ela perdeu José, né? Então, a mesma forma, eu quero dizer para você que nós temos um Deus que nos acompanha, que está conosco constantemente, que convive conosco, que compartilha do nosso sofrimento, porque Ele também sofreu. Nós temos um Deus que nos encoraja, que nos estimula, que nos incentiva. Nós temos um Deus da graça, o Deus que nos dá favores, um Deus que nos derrama sobre nós a dádiva, o auxílio de Deus, assim como o Catecismo da Igreja Católica diz, né, que a graça é o auxílio oportuno de Deus. O Senhor nos auxilia, o Senhor nos dá sua graça, o Senhor nos ilumina, o Senhor nos tira das trevas e nos leva para a luz. O Senhor nos realça pela sua luz. O Senhor faz brilhar a sua luz em nós. O Senhor nos protege, o Senhor nos cobre, o Senhor nos abriga, o Senhor nos dá a sua proteção, o seu amparo, a sua ajuda. O Senhor está conosco como um Deus que nos acompanha. O Senhor está conosco como um Deus que nos encoraja, como um Deus que nos agracia, como um Deus que nos ilumina, como um Deus que nos protege. Então eu quero dizer para você, meu querido, olha quantas graças nós recebemos neste momento de luto, olha quantas graças nós recebemos neste momento de dor. Isso não é para qualquer um, amado, isso é para aqueles que são forjados por Deus, isso é para aqueles que são tomados pela graça de Deus. Por isso eu quero dizer para você, meu querido, que você possa passar por este momento. E a igreja também nos diz que ao passar por todo este momento de luto, por todo este momento de dor que o Covid-19 nos trouxe, nós somos chamados, nós somos levados por Deus à cultura do convívio. Nós somos chamados a viver aquilo que a igreja sempre nos orientou, a viver a igreja doméstica. Nós somos chamados a estar com a nossa família, assim como esse segundo dia da novena diz, e é muito forte, quando ele diz assim, vou pegar aqui, a pandemia desvelou um mundo desigual, mas revelou ainda mais as igrejas domésticas,
onde a presença do Cristo as faz sair ao encontro do outro. A casa que era para muitos um lugar de passagem, passou a ser um lugar de repensar como agir dentro do seu próprio espaço e além dele. Então, nós, através desse contexto pandêmico, Deus nos fez ser igreja doméstica. E o Catecismo da Igreja Católica fala no parágrafo 1655, Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Desde suas origens, o núcleo da igreja era em geral constituído por aqueles que com toda a sua casa se tornavam cristãos. Quando eles se convertiam, desejavam que toda a sua família, que toda a sua casa fosse salva. E essas famílias se tornavam cristãs, eram redutos de vida cristã no mundo incrédulo. Olha que grandiosidade, quando todo mundo fala do contexto pandêmico, quando todo mundo fala daquilo que o Covid-19 trouxe, hoje especialmente, aqueles que estão passando pela fase de luto, neste momento de luto, neste momento de contexto pandêmico, o Senhor está levantando igrejas domésticas. E é interessante que o Catecismo da Igreja diz que no início, desde as origens, o núcleo da igreja era constituído por aqueles que com toda a sua casa se tornavam cristãos. Então, quando nós vivemos hoje a igreja doméstica, quando aquilo que era para nós um lugar de passagem se tornou igreja, aquilo que para nós era um lugar de passagem se tornou um núcleo de oração, um núcleo onde nós aprendemos a lidar com as pessoas, como esse dia da novena nos diz, e eu quero repetir mais uma vez porque é muito forte. Nós repensamos como agir dentro do nosso espaço e para além dele. Então, na igreja doméstica, neste reduto que você está vivendo, Deus está te fazendo repensar como agir dentro da sua casa e fora dela. Então, meu querido, eu quero dizer para você, realmente Deus está levantando um grande povo, um povo muito forte. Deus está levantando o núcleo da igreja. Deus está levantando as famílias domésticas, famílias que estão aprendendo a conviver, a viver a cultura de convívio. O que para o mundo, amado, é problema, o que para o mundo é dificuldade, para Deus está sendo um milagre. Deus está levantando uma igreja forte. Deus está levantando um povo fortalecido. Deus está, meu amado, assim como esse segundo dia da novena, ele vai dizer, Deus está por meio do seu acompanhamento, do seu encorajamento, da sua graça, da sua iluminação, da sua proteção. Deus está levantando o núcleo da igreja através da igreja doméstica. Eu fui numa missão em Goiás e o padre que estava lá, o frei que estava lá, ele dizia para mim e para o meu esposo assim, não desistam, porque o avivamento virá pelos leigos. Então eu quero dizer para você, meu querido, e isso eu falo sem medo de errar, Deus está nos forjando. Deus está formando um núcleo da igreja dentro dos nossos lares. Deus está levando pessoas que vão se levantar, que estão vulneráveis, mas vão se levantar imunizadas. Vão se levantar guerreando, vão se levantar acompanhadas por Deus, encorajadas por Deus, agraciadas por Deus, iluminadas por Deus, protegidas por Deus. Vão se levantar solidárias, resilientes, recomeçando, superando, pessoas de empatia, predisposição, entendimento, apoio e oração. Deus está levantando um núcleo forte, Deus está levantando um povo forte, Deus está levantando eu e você, para que nós possamos ser exemplo de igreja doméstica. Deus está levantando famílias batizadas no Espírito Santo, famílias que acreditam em Deus, assim como aconteceu com esse carcereiro. Como eu posso ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Nós entramos vulneráveis, nós entramos com questionamentos nessa situação, nós passamos pelo luto questionando, por que aconteceu isso? Porque o que Deus quer da minha vida? Quantas vezes eu perguntei isso nesse momento de luto? Vai fazer 1 ano terça-feira que o Rafael faleceu. O que o Senhor quer de mim, Jesus? O que o Senhor tem para minha vida? Rafael foi embora muito cedo, 35 anos. Nós tínhamos 7 anos ia fazer nesse ano 8 anos de casamento, de matrimônio. Nós estamos, Senhor Jesus, por que isso aconteceu?
E agora, meu amado, eu quero dizer para você, Deus levantou a minha casa como uma igreja doméstica, um lugar de fé, um lugar de pessoas que acreditavam em Deus, e porque acreditavam em Deus, alcançaram a sua salvação, lutam para a sua salvação. Eu ainda luto pela minha salvação. Rafael Godoy dos Santos hoje já está na glória de Deus, eu tenho certeza, porque era um grande homem de Deus, mesmo sendo forjado, mesmo passando por momentos de muito luto, em diversas situações. Rafael Godoy dos Santos hoje foi forjado pelo sofrimento, foi cravado no Calvário, para que tivesse hoje na presença de Deus. Quero dizer para você, eu também, você está passando por essa mesma situação. Deus está fortalecendo tua casa está sendo, Deus está fazendo da tua casa uma igreja. Deus está te fortalecendo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus está levantando famílias de fé, famílias de esperança, de compaixão, missionários da esperança e da compaixão, missionários que vão se levantar e dizer: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, missionários que vão dizer exatamente o que o lema dessa novena missionária diz: não podemos falar daquilo que vimos e ouvimos. Cristo é missão. Por isso eu quero dizer para você, meu querido, se prepare, porque a igreja de Deus vai se levantar como nunca. A igreja de Deus sairá de dentro de nossas casas. A igreja de Cristo Jesus será fortalecida por homens do Calvário, por mulheres do Calvário, por mulheres do luto, homens e mulheres do luto, homens e mulheres da dor, homens e mulheres da solidão, homens e mulheres do sofrimento, homens e mulheres da injustiça, que entraram vulneráveis, mas saíram imunizados. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que tudo isso que o demônio coloca sobre nós, nos fazendo desesperançar, nos fazendo desesperar, nos fazendo muitas vezes pensar em suicídio, em tantas outras coisas, tudo isso hoje recebe um fim, em nome de Jesus, porque Deus fez da tua casa uma igreja doméstica. Você acreditou e toda a tua casa será salva. Você creu em Deus e toda a tua casa será salva, porque Cristo te acompanha, porque Cristo te encoraja, porque Cristo te dá a graça, porque Cristo te ilumina, porque Cristo te protege, e porque Ele te acompanha, te encoraja, te dá a graça, te ilumina, te protege. Ele te levanta como um discípulo missionário de Jesus. Ele te faz uma pessoa de solidariedade, resiliência, recomeço, superação, empatia, predisposição, entendimento, apoio e oração. Se levante para ajudar outras pessoas. Se levante para guerrear, para levantar aquilo que o demônio tentou colocar sobre nós que tinha acabado. Quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus está te fazendo um discípulo missionário de Jesus. Ser forjado não é fácil, ser marcado não é fácil, mas eu quero te dizer, ser fortalecido é uma graça. Entrou vulnerável, saiu imunizado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se prepare para um grande mover missionário. Homens e mulheres capacitados pela dor. Homens e mulheres que entraram vulneráveis, mas saíram imunizados, resistentes, guerreando, prontos para a luta. Saíram de dentro da igreja doméstica com a fé em Cristo para que seja salvo nós e toda a nossa família. Que Deus abençoe você. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra de Deus, meditada hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 29 e 34. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1655. Paulo e Silas estavam lá para incentivar o carcereiro, que pensou que era o fim. Pensou em suicidar-se, porque pensou que Paulo e Silas tinham fugido. Paulo e Silas, forjados, foram lá, incentivaram o carcereiro, levaram o carcereiro à fé em Cristo e, por meio dessa fé, levaram o carcereiro a ser salvo, ele e toda a sua família. Deus está te levantando como um grande missionário para a glória do nome de Jesus.
Se prepare, meu querido, porque Deus vai nos usar muito. E eu quero profetizar isso também sobre a minha vida. Deus vai nos usar muito. Nós não temos noção de onde vamos chegar, porque quanto maior a dor, maior será a graça de Deus. Que Deus abençoe você. Lembrando, Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Sai correndo pela rua gritando: eu quero uma chama no lugar do meu coração. Por Maria, com Maria e em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. Lembre aquilo que eu te disse: Maria também foi viúva. Maria também perdeu o seu ente querido. Peçamos a Nossa Senhora a sua poderosa intercessão. Seguremos na mão da Virgem Santíssima e vamos juntas com ela, como diz a canção: lágrimas de sangue nos teus olhos. Nós precisamos, mesmo em meio às lágrimas de sangue, nós precisamos servir ao seu Filho Jesus. Por isso, e eu quero dizer, amado, sinto muito forte no meu coração: se prepara, igreja, porque a igreja está sendo fortalecida. Que Deus abençoe você. Lembrando, a comunidade missionária Chamas Abrasadoras, carisma, formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Trabalhamos com formação, pregação e cura profunda. Então, você que deseja nos levar em missão para a tua cidade, entre em contato conosco e nós vamos direcionar você a tudo aquilo que é preciso. Vai ser uma alegria estar aí com você, clamando pelo batismo no Espírito Santo, estarmos aí partilhando das nossas experiências e muito mais que isso, sendo testemunhas das maravilhas de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que sabe fazer do que é nada uma grande coisa. Nós temos um Deus que sabe lidar com pessoas vulneráveis. Nós temos um Deus que sabe imunizar pessoas. Que Deus abençoe você. Até amanhã no nosso terceiro dia da novena missionária. É uma alegria estar aqui com você. Lembrando sempre, Missão Chamas Abrasadoras está aqui com você. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima.